Olá, continuando as nossas aulas de língua portuguesa, nós vamos trabalhar na página 38 até a 30, não, da página 32 até a 38, nós vamos fazer mais questões que envolvam tipologia e gênero, textuais, coesão e coerência, elementos da comunicação e funções da linguagem, para que tudo isso fique mais vivo na sua memória, ok? Mas faremos o estudo de uma forma mais objetiva, para que o vídeo não fique muito longo, certo? Então, vamos à primeira questão. Julgue as informações seguintes. Coesão é o emprego de mecanismos de sintaxe que relaciona palavras, orações, frases e ou parágrafos entre si. Bom, tudo bem, coesão, ou seja, a conexão. Então, se nós já aprendemos em aulas anteriores, nas nossas aulas presenciais e até em videoaulas anteriores também, que a coesão é a conexão entre palavras dentro da oração, entre orações, entre frases ou parágrafos, então já está correto. Até aqui, tudo que se diz está correto. Em outras palavras, a coesão ocorre quando, através de um pronome relativo, de uma conjunção, um pronome oblíquo átono, há uma relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. Perfeito também. São muitos os erros de coesão no dia a dia, e entre eles está o mau uso do pronome relativo ou do pronome oblíquo átono. Sim, às vezes utilizamos indevidamente, por exemplo, o pronome relativo onde mesmo, que só pode retomar a ideia de lugar. Às vezes usamos nos referindo a coisa que não tem nada a ver com lugar. Então, foi um mau uso do pronome, foi um erro de coesão. O pronome oblíquo átono também, não raras vezes, ou usamos indevidamente na frase, ou de forma inadequada quanto à sua colocação, né? Se é antes ou depois do verbo. Então, isso aí também vai refletir em erro de coesão. Este depende da regência do verbo, ou seja, o pronome oblíquo átono, depende da regência do verbo. Por exemplo, às vezes o verbo é transitivo direto, aquele que vai pedir um objeto sem preposição, e nós substituímos o objeto pelo pronome lhe, que é sempre indireto. Então, houve o mau emprego do pronome, houve um erro de coesão aí. E aquele depende do seu antecedente, ou seja, o pronome relativo depende do antecedente, como eu disse, se for o onde, por exemplo, o antecedente tem que ser uma palavra que denota ideia de lugar, certo? Então, tudo que se disse no item 1 está perfeitamente correto, é isso mesmo. Então, a 1 tem que entrar na resposta, portanto, a B está fora porque não contemplou o item 1. Os tipos textuais designam uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição. São observados aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. E eles são narrativo, descritivo, argumentativo, dissertativo, injuntivo e expositivo. Perfeito. E isso são tipos textuais mesmo. Então, a 2 tem que estar na resposta. A A não tem a 2, a A já está fora. A B não tem a 2, está fora também. Os textos injuntivos descrevem características físicas, psicológicas. Não, é lógico que texto injuntivo é aquele que passa comando. Quem faz isso que está dizendo na informação 3 são os textos descritivos e não os textos injuntivos. Então, a 3 não pode entrar na resposta. Aqui tem a 3, ela sai, sobrou a letra E. Questão 2. Vamos analisar os fragmentos seguintes para nós marcarmos a alternativa que corresponda ao tipo. Olha só, olha o que eu tenho que saber. O tipo de cada fragmento textual, o tipo textual. O primeiro diz que a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, texto matriz da obra literária, foi produzida no primeiro momento do romantismo brasileiro, época na qual se vivia uma forte onda de nacionalismo
que se devia ao recente rompimento do Brasil colônia com Portugal. E assim, tudo bem, pode continuar o texto, mas dá para eu ver que alguém está me contando um fato aqui, como se fosse uma notícia. Então, expõe aqui uma informação, mas eu vejo aquela característica narrativa. Então, tem a exposição, sim, da informação, de uma forma narrada, certinho? Então, existe aqui, nós temos aqui o tipo narrativo. É claro que tem o expositivo junto, porque tem a informação, certo? Uma mobilização de estudantes universitários pela liberação do uso de xerox de livros em universidades públicas e privadas, lançada em fevereiro último, foi a única iniciativa digna de nota contra uma aberração chamada Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, representante das editoras, que desde 2004 aciona a polícia para dar batidas em bibliotecas e centros acadêmicos universitários. Ou seja, o que está me parecendo? Eu estou lendo uma notícia, e as notícias são relatos, as notícias são narrativas também. Então, eu tenho a informação aqui, tenho um texto com informação, e essa informação me veio na característica de uma narração. Então, tem um tipo narrativo aqui também. Jeremias ficou uma tarde e parte da noite trancado no quarto, trabalhando no outro quarto. Mal ouvia a mãe que chamava para comer, para tomar café, que reclamava da vida, gritava com os filhos mais novos, com o marido. Jeremias estava certo de que era o seu melhor trabalho, uma flor abstrata carregada de riscos e cores que poderia permitir variada leitura. Ele se negava a interpretá-la, preferia senti-la na pele. Bom, então, de novo, eu tenho um fato sendo relatado. Então, de novo, eu tenho o texto narrativo aqui. Claro que eu tenho aqui descrições mostrando como a mãe se comportava, por exemplo, como era o trabalho do Jeremias, uma flor abstrata, carregada de riscos e cores. Então, eu tenho a presença do descritivo também. Ótimo. Mas se você não tivesse conseguido ter esse pensamento, desses tipos presentes, aí você vem para as alternativas e logo, ó, começando de baixo para cima aqui, na letra E, logo você vê que fala, que identifica o tipo injuntivo. Então, é lógico que não tem injunção em nada desses três textos, certo? A injunção é quando passa comandos para que nós possamos agir de uma certa forma, ok? Que a gente faça ou deixe de fazer alguma coisa, então a letra E já estaria fora. Aí, já que injuntivo não é, você vê que aqui também fala em injunção na letra B. Então, eu tiro a letra B por causa disso também. Eu tiro a letra C porque também falou em injunção. Então, no máximo, porque é muito fácil você ver que nós não estamos diante de textos injuntivos. Então, já saem essas três alternativas. Você ficaria só entre a letra A, que diz que os três fragmentos contêm elementos que identificam o gênero descritivo. E observa bem que não tem descrição no primeiro texto, certo? Então, às vezes, é apenas um adjetivozinho aqui ou outro ali, mas não é o que predomina, não é a caracterização que predomina aqui, é a informação que foi narrada para a gente. Então, a letra A sai. Os três enunciados contêm elementos que identificam o tipo narrativo? Sim, é a letra D. Na 3, nós vamos ver o que é correto sobre os tipos textuais. Os textos narrativos são aqueles em que se relata exclusivamente, olha, a palavra radicalizando aqui, em geral, torna o item errado. Em geral, não diz que é sempre. As experiências de personagens fictícios. Não, os personagens podem ser fictícios ou podem ser reais num texto narrativo. Então, não tem nada de exclusivamente. Os textos injuntivos são aqueles em que, por intermédio de linguagem objetiva, se orienta ou explica como realizar ações ou procedimentos. E isso acabei de dizer na questão anterior, que o texto injuntivo é
faça comandos para nós, por isso vai ter muito verbo no imperativo nos textos subjuntivos. Esses comandos são para nos levar a realizar ações, para nos procedermos de uma determinada forma. Então, a letra B, ó, está perfeita. Na letra C diz que os textos prescritivos sugerem informalmente como uma determinada ação deve ser realizada. Bom, eles sugerem, sim, mas é formalmente, como uma determinada ação deve ser realizada e tem natureza coercitiva. Natureza coercitiva. Então, não chega a ser informal, chega a ser bem formal. Ou seja, você tem que seguir mesmo os comandos do texto prescritivo. Os textos dissertativos, argumentativos, são aqueles em que se observa, relata, analisa e descreve dados, eventos reais. Não, o argumentativo não é essa questão de observar, relatar e analisar do jeito que as coisas são, é só o dissertativo expositivo. Os descritivos são exclusivamente, olha de novo, lá vem palavra radical, aqueles em que se busca explicar as razões pelas quais algum evento ocorreu. Não, isso não é o descritivo vai caracterizar algo ou alguém, né? Quando eu estou explicando, eu estou expondo, estou colocando uma natureza expositiva no meu texto e não descritiva. Na 4, nós temos a tirinha, e diz que com base na tipologia textual e tendo em vista a estrutura e a finalidade textual, o texto que nós temos aqui na tirinha, né, que é a tirinha, classifica-se como predominantemente. Então, a gente vê o garoto dizendo assim, eu li que as famílias, em média, assistem 7h30 de TV por dia. A mamãe diz que ela não vê TV enquanto eu estou na escola. Sendo assim, se eu chego da escola às 15 horas, eu deveria poder ver TV direto até às 22h30, certo? Errado. Você quer que a gente fique abaixo da média? Então, você observa que o menino está querendo convencer o pai de poder assistir mais TV do que o normal que ele já assiste. Então, você observa desde o primeiro quadrinho esse envolvimento, tentando convencer o pai daquilo que ele está falando. Então, quando você está fazendo isso, você está diante de um texto argumentativo. Como nós não temos a palavra argumentativo aqui nas respostas, nós temos que nos lembrar que o argumentativo é um texto dissertativo, portanto, eis a resposta. Cuidado com o aquecimento global. Ajude o meio ambiente. Utilizem fontes de energia e combustível mais limpas. Observe, cuidado com o aquecimento. Cuidado, está chamando sua atenção. Ajude o meio ambiente. Utilizem fontes de energia e combustível mais limpas. Embora a pessoa, né, esteja circulando pela rua com esse anúncio, querendo convencer as pessoas de mudar uma atitude, veja que a atitude dele não está condizente com o que ele fala. Então, nós temos aqui tempos verbais presentes aí no texto, como eu já marquei aqui, eu ajude, utilize, indica que ele se trata de um texto do tipo, então você tem aqui, utilize, ajude, são verbos que se encontram no modo imperativo. O imperativo é o modo da ordem, do pedido, do conselho, da advertência, ou seja, são formas de dizer algo para tentar induzir alguém a fazer alguma coisa. Então, o texto é injuntivo. Ademais, você já deveria ver que se a questão está cobrando tipo textual, charge e cartoon não são tipos, são
gêneros textuais, certo? Você já eliminaria essas duas, certo? Tipos aqui são apenas o narrativo e o injuntivo, e ele não está contando uma história, portanto, não é narrativo. Agora, nós vamos à questão 6, para nós analisarmos de novo a questão do tipo de cada texto. Então, vamos ver. Talvez não precisemos ler o texto por inteiro, porque já vamos saber de que ele se trata, às vezes, logo no início. A ajuda internacional para a educação no atual estágio da expansão capitalista. Sua funcionalidade, um dos aspectos que atualmente mais avultam nas redefinições dos rumos das estratégias de desenvolvimento das sociedades periféricas, é o tipo de atuação que sobre estas vem exercendo as agências internacionais de ajuda e cooperação, pertençam ou não à Organização das Nações Unidas. É possível identificar na maioria dessas agências capitalistas não só aspectos ideológicos, mas também objetivos e formas de atuação semelhantes nos países do terceiro mundo. Bom, então você está vendo, até mesmo porque quando você olha aqui nos créditos, você vê a história da educação no Brasil. Então você observa que isso é um assunto informativo. Então, se é um assunto informativo, você logo já vê que esse texto tem uma natureza dissertativa, de expor um fato, certo? Expor um tema, discorrer sobre um assunto. Então, é dissertativo. Depois, apostas na educação como instrumento de diminuição da pobreza encontram respaldo em pesquisas que mostram a correlação entre o aumento do tempo de estudo e a melhoria dos indicadores sociais, educação e desempenho escolar, até o mesmo assunto do texto anterior. Então, nada mais correto de que você entender que ele continua na mesma tipologia dissertativa. Todos sabemos que os estudos sobre a educação brasileira revelam que a superação da pobreza e da desigualdade exige uma escolaridade mínima de 12 anos, embora se saiba que a pobreza e a exclusão social apresentem complexidades que exigem a conjugação de esforços de todas as políticas públicas e não apenas da área educacional. Então, está vendo mais uma vez que o texto é dissertativo, porque está expondo, está informando sobre um determinado assunto. Então, nós não temos narrador onisciente, porque o texto não é narrativo descritivo, só para poder ir, né, analisando perfeitamente, eliminando para poder nós marcarmos realmente a alternativa correta. Não é estrutura descritiva. Então, olha, nenhuma das alternativas está correta, sinto muito, mais a letra A está correta quando disse que eles identificam a estrutura dissertativa, foi o que nós fizemos nos três. Letra A. A 7 diz que, considerando que os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas, não deve ser incluído entre os gêneros. O que não é gênero? Olha, de cara você já corta a argumentação. A argumentação não é um gênero de texto, é um tipo de texto. Agora, é para marcar o que não deve ser incluído. Então, hoje já fui logo na resposta, né? A argumentação. A argumentação é a tipologia textual. Agora, a cantiga de roda é um tipo de texto. Desculpa. A cantiga de roda é um gênero de texto. A crônica é um gênero de texto. A entrevista é um gênero textual também, certo? A argumentação é tipologia textual. Por isso, a nossa resposta. Coesão e coerência. O desempenho dos espaços, sejam eles físicos ou virtuais, afetam diretamente como as pessoas interagem dentro dele, assim como nos comportamos de maneiras distintas em um estádio de futebol e numa biblioteca, também mudamos nossa postura do LinkedIn para o WhatsApp. São nos espaços públicos, como parques, bibliotecas e praças, que pessoas das mais variadas tribos se encontram, reconhecem as desigualdades e criam um senso de pertencimento e identidade.
Eles são parte fundamental para o funcionamento de sociedades plurais. Veja que o eles está marcado. Aí, então, veja bem. Que eles seria isso dentro do texto? Né? Eles quem? Né? Então, já vai observando que esse eles faz referência a algo que nós deixamos para trás. Então, isso já conectou com algo que foi dito antes. Então, quer dizer que já fez coesão aí, certo? Já podemos partir para a questão. A coesão textual consiste na conexão linguística eficiente das ideias que compõem um texto. Sendo assim, considerando os tipos de coesão textual, o termo marcado lá no texto indica coesão sequencial. Olha, quando fala em sequencial, quer dizer, da sequência, da andamento para frente no texto. E você viu que o eles, embora esteja começando um outro período, mas ele está retomando algo que ficou para trás. Então, isso não é sequencial, isso é referencial, letra A está fora. Okay? Além do mais, disse que eles é uma conjunção e eles não é conjunção, eles é um pronome pessoal no caso reto. Okay? Coesão referencial ou perfeita, agora já gostei, porque ele fez referência, sim, a um termo dito anteriormente. Então, retoma uma expressão mencionada, sim, evitando a repetição desnecessária, sim, perfeita a letra B. Então, já estamos com a resposta. Vamos adiantar. Ah, não, mas aqui tem uma palavra importante para estudar na letra C. Coesão lexical, quer dizer, léxico é a palavra, é o vocabulário. É o conjunto de palavras de uma língua. Pois o termo eles estabelece uma relação de hiponímia. Ó, hiponímia é quando nós temos um nome mais específico para fazer referência a um outro mais abrangente. Não tem nada disso. Ele não é uma palavra específica dentro do conjunto espaços-fluxos. Não tem nada a ver. Se nós falássemos assim, olha, gripe, eu estou com gripe. Aí, então, gripe é uma doença. Então, sim, aí gripe é um hipônimo dentro do conjunto das doenças, que é o hiperônimo, certo? Muito simples, os nomes são estranhos, mas simples de gravar. Hiperônimo tem o radical hiper, o prefixo hiper, que dá a ideia de excesso, de muito. Então, quer dizer, é uma palavra com sentido abrangente, mais abrangente. E o hipônimo tem o hipo, que quer dizer inferior. Então, esse nome gripe está dentro do conjunto doença, mas não é a única. Então, por isso, ela é uma palavra específica dentro de uma palavra mais abrangente que a doença. Então, o eles não tem nada a ver com o que se disse aí. Coesão por elipse. Elipse é quando você omite uma palavra. Então, é omissão. Por exemplo, se eu falar fomos ao baile, eu não coloquei a palavra nós no texto, mas você percebe que fomos só pode ser referente a nós, certo? Então, isso é coesão, porque o fomos faz você pensar no nós. Então, conectou as ideias, mas conectou com a palavra que não foi colocada no texto. Então, por omissão, houve a omissão da palavra, que é sinônimo de elipse. Não é o que aconteceu ali, porque a palavra está expressa no texto, ok? A pesquisadora de construção civil da Fundação Getúlio Vargas, Ana Maria Castelo, afirma que a taxa de juros não será capaz de sustentar sozinha o aquecimento do setor por muito tempo. Segundo ela, isso depende da recuperação da economia. Isso o quê? Isso que ela falou antes, que a taxa de juros não será capaz de sustentar sozinha o aquecimento do setor por muito tempo. Então, pelas relações coesivas, conclui-se que o vocábulo isso está empregado em referência ao fato de a taxa de juros ser capaz de sustentar sozinha o aquecimento do setor por muito tempo. Aí eu vou marcar certo ou errado? O que você acha? Bom, eu vou marcar errado nessa questão,
Porque, apesar de você falar assim, ué, mas está certo, você achar que está certo, aqui no texto, repare bem que existe um não no texto original, certo? Ela afirmou que a taxa de juros não será capaz de sustentar sozinha o aquecimento do setor por muito tempo. Aqui no enunciado, o examinador disse que o isso está empregado em referência ao fato de a taxa de juros ser capaz de sustentar. Então, faltou esse nãozinho aqui para tornar a questão errada, ok? Viver em uma cidade ou no campo tem diferenças bem definidas em várias áreas, como mercado de trabalho, opções de lazer e transporte. Mas o que um novo estudo descobriu é que o ambiente em que você cresce também tem influência nas suas habilidades de localização. E esse efeito varia de país para país. Esse efeito. Que efeito? Que efeito? É lógico que nós estamos falando do efeito de local de moradia, né, e da habilidade de localização que foi estabelecida aqui antes no texto, quer ver? Mas o que um novo estudo descobriu é que o ambiente em que você cresce tem influência nas suas habilidades de localização. Então, grava isso. O ambiente que você cresce influencia na sua habilidade de localização. Aqui a questão diz que esse efeito faz referência à relação entre local de moradia e habilidade de localização. Então, disse a mesma coisa, certo? O que está diferente, que às vezes pode causar uma certa estranheza, é que no texto falou assim, ó, o ambiente em que você cresce também tem influência. Aqui fala o local de moradia, né? Viabilidade de localização. Então, mas dá para compreender aqui no contexto que a banca usou como sinônimos que o lugar, o ambiente em que você cresce e o local de moradia. Certo? Então, porque se você, não quer dizer às vezes nem que você cresceu ali, mas vamos supor, você cresceu em um lugar. Então, só de ter crescido naquele lugar, você vai ter habilidade para se localizar, porque você conhece o lugar em que você cresceu. Mas se fala, se a gente troca isso só por local de moradia, e se você mora naquele lugar, então você vai aprender, você vai ter habilidade para se localizar, você mora no lugar, você vai conhecer o lugar, você vai localizar, vai ter habilidade para localização. Então, é certo. Embora tenha havido discussões sobre isso, mas não é diferente para poder tornar a questão errada, não. Considere a frase: Balneário Camboriú é lugar do qual bons cidadãos, é lugar do qual bons cidadãos fazem história. Bom, então deu para perceber aqui que nós temos. Desculpa. Deu para perceber aqui que nós temos alguns probleminhas nessa frase, né? Balneário Camboriú é um lugar do qual bons cidadãos fazem história. Bom, então vamos lá. Apresenta problema de coesão? Está parecendo que tem problema ali. Será que é de coesão? Vamos ver a letra B. Há erro de concordância verbal? O verbo está aqui. Fazem. E fazem. Quem é que é alguma coisa aqui? Balneário Camboriú é lugar. Tudo bem, então tá certo, concordância. Fazem. Quem faz alguma coisa aqui? Cidadãos fazem. Está correta a concordância verbal. Então, não é a letra B. Não tem erro de concordância. Há a presença de um catafórico mal empregado. Então, eu tenho que saber o que é catafórico. Catafórico é um termo que faz antecipação de outro, faz antecipação. Então, é quando uma palavra está aqui na frase e esta palavra vai se referir a outra que vem mais à frente. Por exemplo, meu conselho é este. Até agora você não sabe qual que é. Então, agora eu vou virar meu conselho. Estude bastante.
bastante, estude bastante. Então, quando você chega no este, você ainda não sabe o que é. Depois que eu falo estude bastante, é que você vai tomar consciência de qual é o meu conselho. Então, o este está apontando para algo que vem lá na frente. É isso que é uma referência catafórica, e ali no texto não aconteceu esse tipo de referência. Está bem redigida? Por favor, não está bem redigida, tá? Letra E. A ausência de um artigo indefinido antes do substantivo lugar prejudicou a compreensão da frase. Não, eu poderia colocar, sim, um artigo indefinido aqui. Balneário Camboriú é um lugar qual, mas não muda a minha compreensão. Eu já havia compreendido muito bem, não é isso também. Então, sim, houve erro, houve problema de coesão. Porque aqui é um lugar, Balneário Camboriú, é um lugar, eu poderia dizer, no qual, bons, primeiro, né, já tem bons cidadãos fazem história. Por que no e não do? Porque quem faz história em algum lugar. Aí esse lugar está sendo retomado pelo pronome relativo o qual. Então, em mais o vai dar no. Então, por isso, no qual estaria certo. Mas, como que também é um pronome relativo, então eu poderia também usar é lugar em que bons cidadãos fazem história. Também estaria correto. Ou ainda, é lugar onde bons cidadãos fazem história, já que onde só pode ser usado para referência a lugar, e Balneário Camboriú é lugar, a palavra lugar também já ajuda aí um pouco, certo? Então, letra A, erro de coesão, e ele está resolvido aí. Na questão 5, nós vamos trabalhar o contexto de papel anafórico da palavra. Agora mesmo falamos do catafórico. O catafórico, então, é quando antecipa, e o anafórico é quando faz referência anterior a algo que veio antes. Então, nós vamos lendo as palavras marcadas no texto, já vamos reconhecendo para se faz ou não, porque quando não apresentar papel anafórico, vai ser nossa resposta. Estamos falando de felicidade, não de uma alegria qualquer. E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. Ela é muito recatada. Não fica ali, não fica ali. Ali onde, né? Então, esse ali quer dizer um lugar qualquer. Mas isso já está me mostrando que eu não encontro nada anteriormente para eu dizer que o ali fez uma referência anafórica. Portanto, já vou pensando que a letra A pode ser a nossa resposta, não é? Letra A. Mas vamos confirmar com as demais. Mas o Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou menos o seguinte: ela é mansa. Ela quem? A felicidade. Então, anafórico. Ela é mansa e anafórico. Depois, mais na frente, vamos lá. Apesar disso, você quase não repara que ela, quer dizer, a felicidade, está ali. Se chamar a atenção, não é ela, é euforia, alegria, a licenciosidade de uma noite de carnaval, ou um reles frenesi qualquer disfarçado de felicidade. A dita cuja é discreta. Quem é discreta aqui? A felicidade. Então, anafórico de novo. E muito tranquila, ela te faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é inimiga da ansiedade. As duas quem? A ansiedade e a felicidade. Então, sim, as duas também fazem papel anafórico no texto. Agora, no último parágrafo. É temperamental a felicidade, não vem por qualquer coisa. E para ficar então, e não conheço nenhum caso de alguém que a tenha tido por perto a vida inteira. Esse a
É ela. Ela quem? A felicidade, que já foi dita anteriormente. Então, sim, papel anafórico também. Portanto, realmente, a letra A é a nossa resposta. Não é anafórico o ali, ok? Para responder à questão, considere o seguinte fragmento. O exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem o nível de sincronização comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem a dinâmica das mudanças no IBI para cada participante durante o experimento. Sobre as estratégias coesivas no fragmento, pode-se afirmar que identifica-se uma elipse do sujeito. Elipse é omissão, ele não aparece na frase, imediatamente antes da forma avaliar-se. Olha só, sincronização comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem, não, tem que ir mais para frente, mais para trás. O exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem o nível de sincronização comportamental na percussão entre os membros do grupo e avaliassem a dinâmica. Então, você sabe que, você vê perfeitamente que tanto o verbo manipular se refere a pesquisadores quando avaliassem. Só que quando chegou no avaliassem, ele não foi repetido, os pesquisadores não foi repetido aqui. Então, sim, houve uma elipse do sujeito antes da forma avaliar-se. Então, o 1 está certo, e dessa forma, eu fico com a letra A, tiro a B, tiro a C e tiro a E. Então, só essas duas aí que vão continuar no jogo. A conjunção E estabelece relação de adição, de soma, de acrescentamento no contexto. Vamos ver? Então, eles iam fazer isso aqui, manipular o nível de sincronização e avaliar a dinâmica. Eles iam fazer duas coisas. Isso é soma. Então, a 2 também tem que entrar na resposta. Então, a A já sai. Já sei que é a D, sem saber, sem ler o próximo item, que é o item 3, já sabemos que ele está errado, mas vamos lá descobrir por quê? A palavra que é uma forma remissiva, então se é remissiva, quer dizer, nos remete a algo que ficou para trás, utilizada no fragmento a fim de evitar a repetição de termo. Aí você vem aqui e observa o seguinte, o exercício permitiu o quê? Permitiu isso. Isso o quê? Que os pesquisadores manipulassem. Todas as vezes que você conseguir fazer esse raciocínio que acabamos de fazer aí, você pode, sem medo de errar, classificar esse que como uma conjunção, porque está ligando duas orações. O exercício permitiu é uma oração. Os pesquisadores manipulassem é outra oração. Então, está ligando duas orações, é uma conjunção. Quando eu falo o exercício permitiu, se eu colocasse ponto final aqui, você ia perguntar, permitiu o quê? Então, ela não tem sentido sozinha, essa oração, preciso dar outro para lhe completar esse sentido. O que caracteriza a ideia, então, de subordinação no período, então, essa conjunção é conjunção subordinativa. Como ela veio trazer uma oração que completa o sentido da outra, nós podemos dizer, então, que completa, que integra, por isso a conjunção é subordinativa integrante. E conjunções não se referem a termos anteriores, certo? Então, aí você tem a CSI, conjunção subordinativa integrante. Não é papel remissivo. Só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com um desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente descansado e refeito. Então, aqui nós vamos analisar os pronomes. O está bem aqui na linha 3 e o se, então, que está bem aqui também na linha 3. Está dizendo que eles se referem a Gregor. Então, você lê, por certo, não teria acordado muito mais tarde. Quem? O Gregor. Mesmo que ninguém
o perturbasse. Perturbasse quem? O grego. Pois se sentia suficientemente descansado. Se sentia, sentia que ele estava. Ele quem? O grego. Então, sim, se referem a grego. A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar estão na garantia de safra, a despeito da incerteza das chuvas. Aqui diz que se eu for reescrever este trecho, esse trecho que eu acabei de ler, nós não vamos ter prejuízo da correção gramatical e nem da informação que tem nele, se nós dissermos assim: a garantia de colheita, apesar da incerteza das chuvas, consiste na vantagem e na principal justificativa econômica da irrigação suplementar. A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar, veja que isso aí é o final da reescrita aqui, que está igualzinho, certo? Estão na garantia de safra, a garantia de colheita e safra vai ser a mesma coisa. Apesar da incerteza das chuvas. Então, a única coisa agora, a outra coisa que vai mudar, que nós temos que avaliar é a despeito da incerteza e apesar da incerteza. Olha, a despeito de é menos usado. O apesar de é muito comum. Quando eu falo apesar de, você vê que eu estou contrariando uma ideia. Por exemplo, ele estudou muito. Não, apesar de ele ter estudado muito, ele não foi bem na prova, certo? Então, o apesar de é mais comum, traz uma ideia de quebra de expectativas, de contrariar. O a despeito de é sinônimo do apesar. Então, não mudou nada, está tudo certinho. A questão de ter mudado de ordem os termos na oração, essa questão não alterou nenhum sentido e nenhuma correção, ok? Então, está tudo certinho. Bom, agora vamos para mais uma questão, lá na elementos da comunicação e nas funções da linguagem. Ao estabelecer, já vamos logo aqui para os itens, porque aqui diz o seguinte: qual dos seguintes fatores constitutivos da comunicação encontra-se adequadamente relacionado à sua função? Então, quando estudamos nas aulas anteriores sobre elementos da comunicação, nós sabemos que os elementos da comunicação e as funções da linguagem estão intimamente relacionados. E aqui diz que o destinatário, então nós temos que lembrar que o destinatário e receptor são a mesma coisa. Diz que a função emotiva está relacionada a eles. Não. A função emotiva está relacionada ao emissor, que também pode ser chamado de remetente e não ao destinatário, certo? Agora, o remetente diz que está ligado à função fática. Não, função fática não se liga ao remetente, se liga sim ao canal. Quando nós dizemos algo, quando nós dizemos alguma coisa que você vê que o objetivo é testar o canal de comunicação, estabelecer contato, romper o contato, ou manter o contato. Então, quer dizer, a preocupação é o canal de comunicação, aí a função se chama fática. O contato, acabamos de falar agora, o contato é o canal, então está ligado à função fática e não é emotiva, porque a emotiva vai estar ligada ao emissor, certo? O código e função metalinguística. Aí sim, aí eu gostei. O código está intimamente ligado com a metalinguística. A metalinguística é a função da linguagem que utiliza do código para falar do próprio código. Por exemplo, o dicionário é repleto de palavras, uma palavra explicando outra palavra. Então, quer dizer, as palavras falando das palavras. Aí a função metalinguística. E o contexto, ou seja, o assunto, ou seja, ainda o referente,
Então, já sabemos que não é a metalinguística, e sim a referencial ou denotativa, ok? Então, é isso aí. Função emotiva ou expressiva, emissor, fática, canal. Para o receptor destinatário, é a conativa ou apelativa, certo? O eu do texto, o eu, aquele que fala no texto, é o centro da mensagem, na qual ele destaca seus próprios sentimentos, expressa suas emoções, impressões, atitudes, expectativas. É um texto pessoal, cercado de subjetividade. É a linguagem das músicas românticas, dos poemas líricos e afins. Algumas marcas gramaticais indicam que tal função é a predominante do texto. Verbos e pronomes de primeira pessoa, frases exclamativas, certas interjeições, vocativos, reticências, termos e expressões modalizadoras. Sim, isso é função emotiva ou expressiva da linguagem. Tá certinho, número 1. Então, eu já elimino a C e a D que não trouxeram 1. O receptor é o centro da mensagem, o receptor, aquele que vai receber a mensagem. Então, ele, já estou observando aqui, que diz que a função referencial ou denotativa. A função referencial ou denotativa não está voltada, focada no receptor. Vai estar focada no referente, no assunto. Então, já sei que a 2 vai estar errada, ok? Aí diz que é o centro da mensagem, na qual ele é estimulado, provocado, seduzido, amparado. Normalmente, o interlocutor é conduzido a adotar uma determinada postura. Não, tudo bem, vou limpar aqui, porque a informação está correta para nós dizermos, cadê a borrachinha? A informação está correta para nós dizermos a função da linguagem que é relacionada ao receptor, certo? Então, não vamos limpar, é aqui. Ou seja, nós vamos tirar a função referencial denotativa e colocar a função conativa ou apelativa, que sim, esta sim é a do receptor. Então, a 2 está errada, ela não pode entrar na resposta. Ai, beleza, não entrou mesmo. Então, vamos para 3. A mensagem por si é posta em relevo, mais do que seu conteúdo. O destaque dela se encontra na forma como ela é construída, criativa e inusitadamente. Essa função usa vários recursos gramaticais, figuras de linguagem, conotação, neologismos, construções estruturais não convencionais, a polissemia, certinho. Na função poética, é isso que acontece. A 3 tem que estar na resposta, ela está aqui, ela não está aqui, então já sei que a letra D vai ser a resposta. Porque a 4 diz assim: o código usado para estabelecer comunicação é o centro da mensagem, no sentido de que ele é instrumento de explicação de si mesmo. Acabamos de falar sobre isso quando nos referimos ao dicionário, né? Usa-se um signo para explicar a si próprio. Essa função busca esclarecer, refletir, discutir o processo discursivo em um ato de comunicação em que se usa a linguagem para falar sobre ela própria. Certíssima função metalinguística, por isso a 4 está aqui mesmo. O referente é o centro da mensagem. Sim, o referente é o centro da mensagem, mas quando a função da linguagem é a referencial ou denotativa, ok? Então, letra B, perfeito. Questão 3. Cuidar da pele é essencial. E não importa o sexo, a idade, o tipo de pele. E fatores como poluição, estresse, tabagismo, clima, consumo de bebida alcoólica, exposição ao sol, alimentação e falta de alguns cuidados diários associados ao processo de envelhecimento contribuem para o surgimento de manchas, doenças e problemas que a curto ou longo prazo podem causar danos para a saúde.
Que tipo de função da linguagem prevalece no texto? Ora, quando eu leio esse texto, eu percebo que o autor está querendo me passar uma informação. Dessa forma, ele não está voltado para si mesmo, ele não está trabalhando as palavras de uma forma que venha emocionar o leitor, que venha atrair o leitor com conotações, com figuras de linguagem. Ele não está querendo influenciar o leitor a fazer algo, ele não tem esse objetivo, mesmo que você passe a cuidar mais da pele por causa disso, mas ele não está mandando você fazer isso, ele está te dando uma informação e cada um faz o que quiser com essa informação, certo? E aqui também não é prática, é quando você está querendo manter contato, estabelecer contato, manter ou romper, certo? Então, é lógico que é a referencial. Entrando na Câmara, então, o texto é um pouco longo, mas nós vamos observar aqui, ó, que o autor, olha só, Lima Barreto, Memórias do Escrivão Isaías Camilo. Quem já sabe quem é Lima Barreto, né? Quem às vezes até já leu o livro Memórias do Escrivão Isaías Camilo, já sabe, então, o tipo de texto que nós vamos ter aqui. Eu verifiquei, então já estou percebendo aqui a primeira pessoa, que a grandiosa representação que eu fazia do legislador não se me tinha diminuído com o exame da opaca figura do doutor Castro. Era uma exceção, mas certamente os outros deviam ser quase semideuses, mais que homens, pois eu queria-os com força e com faculdades capazes de atender e de pesar por vários fatos, tão desencontradas considerações, tantas e tão sutis condições da existência de cada e da de todos. Para tirar regras seguras para a vida total desse entrechoque de paixões, de desejo, de ideias, de vontades, o legislador tinha que ter a ciência da terra e a claridade do céu e sentir bem nítido o alvo incerto para que marchamos na bruma do futuro fugitivo. Quanta penetração, quanto amor, que estudo e saber não lhe eram exigidos. Era preciso tudo, tudo. A teologia e a física, a alquimia. Era preciso saber tudo e sentir tudo. Era, na verdade, um vasto e alevantado ofício. Então, essas exclamações também nos ajudam, além da primeira pessoa. Então, você está vendo aqui que o autor está tratando das impressões dele a respeito da figura do vereador. E depois ainda vem as exclamações que demonstram mais o sentimento, mais as emoções do emissor da mensagem, de quem escreveu o texto. Daí, o que está predominando aqui? Vamos ver. O que predomina é o contexto, quer dizer, um assunto. O importante aqui é o assunto do texto, indicado na ação do narrador de entrar no espaço da câmara. É o conteúdo descrito na representação que o narrador faz de um legislador, no receptor, evidenciado na figura do Dr. Castro, muito pobre, no emissor, explícito nas impressões e exclamações proferidas pelo narrador. Não precisa mais delongas. É aqui, letra D. Porque dá para você ver, como eu já disse, que são as impressões dele que estão contando, né, nesse trabalho. Okay? Então, focado na primeira pessoa, ou seja, função emotiva da linguagem, focada no emissor. Marca alternativa com a predominância correta da função da linguagem de cada um dos textos seguintes. Você, amigo livro, você, amigo livro, tem um vocativo aqui, né, de amigo livro. Você, amigo livro. Então, está chamando alguém, está chamando, interpelando alguém. É como cada pessoa que passa em minha vida, mas com uma diferença. Sempre me recebe de braços abertos. A cada página sua folheada, recebo mais um abraço. Nem sinto a vida passar, porque você é o melhor amigo de quem quer crescer como ser humano. Repara que aqui, se você ficar pensando, você pode se enganar aqui, pensando que a função é emotiva, porque fala
tem primeira pessoa aqui também, ó, recebo mais um abraço, né? Mas você observa que o autor está dizendo aqui está voltado para o amigo livre dele. Então, as palavras estão focadas no receptor. E quando isso acontece, não é linguagem, não é emotiva, não é referencial, é sim apelativa, não é poética. Então, eu risquei o 4, com certeza a resposta vai ser a letra E. Vamos ver. Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. O conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza e civilidade demonstrada por um indivíduo e sua capacidade de socialização. Eu estou explicando o que é educação. É a função metalinguística, é a função que preza por explicar, esmiuçar algum assunto, ok? Então, letra E, e por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser.